Senhores, deixe-me perguntar isso. Você já se perguntou por quê? Não importa o quanto você se esforça, ela não atinge o pico que você esperava? Você pode estar fazendo todas as coisas certas, mas ainda assim perdendo o único segredo que a leva de "isso foi bom" para "meu corpo inteiro acabou de derreter". Bem, hoje eu vou te dar esse segredo. Não é um brinquedo, não é uma pílula, e não é um movimento complicado que você precisa de horas para aprender. É um método simples, respaldado pela ciência, que, uma vez que você o compreenda, pode proporcionar a ela os tipos de orgasmos explosivos, trêmulos e inesquecíveis que a fazem olhar para você como se você fosse o único homem na sala. E aqui está a melhor parte. Não se trata de mãos mágicas ou de nascer com talento natural. Trata-se de entender o corpo dela, sua biologia, e de se controlar de uma maneira que a maioria dos homens nunca faz. Eu sou a doutora Mariana, uma urologista com 12 anos de experiência, ajudando homens a melhorar seu desempenho, confiança e intimidade. E hoje vou explicar isso passo a passo. Antes de começarmos, uma pergunta rápida para você. De onde você está assistindo? Adoro ver a comunidade de homens acima de 40, 50 e 60 anos assistindo de todo mundo. Deixe sua cidade nos comentários. E enquanto você está lá embaixo, vá em frente e clique no botão de curtir e se inscreva se você está pronto para aprender a se tornar o tipo de homem que as mulheres se gabam atrás de portas fechadas. Aqui está a mentira que você provavelmente foi contado. Que sexo oral é tudo sobre técnica ou velocidade. Que se você apenas fizer o que viu em filmes ou ouviu em conversas de vestiário, você automaticamente fará ela atingir o clímax. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A maioria das mulheres precisa de tempo, ritmo e antecipação, muito mais do que truques chamativos. Seus corpos são programados de forma diferente dos nossos. Onde os homens muitas vezes respondem rapidamente à estimulação direta, a excitação das mulheres se constrói em camadas. Pense assim: os homens são como interruptores de luz. Ligue e você obtém uma resposta instantânea. As mulheres são como dimmers. Elas precisam de intensidade gradual e consistente para alcançar o brilho total. Se você apressar, você curto-circuita o processo. Se você for constante e usar paciência, é aí que os fogos de artifício acontecem. E a ferramenta mais eficaz para desbloquear esses fogos de artifício é algo chamado método de começar-parar, às vezes chamado de edging. Feito corretamente durante o oral, ele constrói ondas de excitação que explodem no tipo de liberação que a maioria das mulheres raramente experimenta. Agora, deixe-me ser clara sobre uma coisa. Isso não é apenas um truque que li em uma revista. Isso está enraizado na neurociência, na compreensão de como o sistema nervoso feminino responde ao prazer. O ciclo de excitação nas mulheres envolve várias fases: desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução. A maioria dos homens corre pela excitação direto para o que esperam que seja o orgasmo, mas a mágica acontece na fase de platô, aquele período sustentado de alta excitação logo antes do clímax. Quando você aprende a estender esse platô, quando você aprende a surfar nessa borda, você cria uma intensidade que a maioria das mulheres nunca experimentou. Agora, como sei que isso funciona? Porque eu vi isso em primeira mão, tanto em pesquisas quanto na prática. Ao longo dos meus 12 anos como urologista, guiei incontáveis homens, alguns na casa dos 30, outros na casa dos 70, que se sentiam perdidos quando se tratava de intimidade. Eles achavam que a idade havia amortecido sua capacidade de satisfazer um parceiro. Eles entravam no meu consultório se sentindo derrotados, envergonhados, às vezes até envergonhados. Eles me contavam sobre relacionamentos que estavam sofrendo, sobre esposas ou parceiros que pareciam distantes, sobre uma perda de conexão que ia muito além do quarto. Mas uma vez que aprenderam o ritmo e a paciência por trás desse método, tudo mudou. Eles não apenas proporcionaram mais prazer aos seus parceiros, mas reconstruíram sua própria confiança no quarto. Um dos meus pacientes, vamos chamá-lo de Robert, 64 anos, veio até mim após anos de frustração. Ele disse: "Doutora Mariana, eu tento. Eu realmente tento, mas ela ou fica entediada ou eu me exausto antes que ela chegue lá." Ele estava casado há 38 anos e, com o tempo, a intimidade se tornou algo que faziam por obrigação, em vez de desejo.
Dentro de 2 meses, ajustando sua abordagem usando o método de parar e começar, ele estava radiante. Sua esposa disse que foi a melhor intimidade que eles tiveram em décadas. Ela se sentiu vista, valorizada e profundamente satisfeita. E Robert? Ele andava de forma diferente. Ele sorria mais. Sua confiança não estava apenas no quarto. Ela transbordava para todas as áreas de sua vida. É por isso que posso dizer com absoluta confiança: isso não é teoria, isso funciona. Outro paciente, Michael, 58 anos, me disse algo que ficou comigo. Ele disse: Doutora Mariana, eu achava que sabia o que estava fazendo. Estou com a mesma mulher há 30 anos, mas percebi que estava fazendo a mesma rotina há 30 anos e isso não estava funcionando mais. O que ele aprendeu foi que não se tratava de mudar tudo. Era sobre desacelerar, prestar atenção e criar antecipação. Sua esposa me enviou um cartão de agradecimento mais tarde. É assim que essa mudança pode ser poderosa. Então, vamos passo a passo. Pense nisso como uma contagem regressiva para a maestria. 3 pilares que transformam seu jogo oral de médio para inesquecível. Passo 1. Prepare o cenário para o conforto. Se você não consegue respirar facilmente, se sua mandíbula dói após 3 minutos, ou se ela está torcida em uma posição que parece desconfortável, adivinha? Nenhum de vocês vai durar o suficiente para que a verdadeira mágica aconteça. Biologicamente, a excitação é como escalar uma colina. Se o escalador continua escorregando porque o chão está instável, ela nunca chega ao pico. O conforto para ambos cria um terreno firme. Deixe-me te dizer por que isso importa mais do que você pensa. Quando ela está desconfortável, o corpo dela está em um estado de estresse de baixo nível. O estresse ativa o sistema nervoso simpático, a resposta de luta ou fuga. A excitação, por outro lado, requer o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão. Se o corpo dela está tenso, se ela está preocupada se a perna está adormecendo ou se você está desconfortável, ela não consegue relaxar no prazer. E sem relaxamento, não há orgasmo. Dicas práticas. Travesseiro sob os quadris dela. Isso inclina a pelve, proporcionando melhor acesso e aumentando a sensibilidade. Também reduz a tensão na parte inferior das costas dela. Algumas mulheres acham que um pequeno travesseiro em forma de cunha funciona ainda melhor, porque oferece suporte firme e consistente. O ângulo importa. Você quer que a pelve dela esteja inclinada para cima o suficiente para que você possa alcançar tudo confortavelmente, sem forçar o pescoço. Apoie-se. Se você estiver de joelhos, coloque um travesseiro sob os joelhos. Se a cama estiver muito alta, posicione-a perto da borda para que você possa sentar em uma cadeira. Já tive pacientes que me disseram que descobriram que se ajoelhar em um tapete de yoga, ou até mesmo usar um corrimão da cama para equilíbrio, fez toda a diferença. Seu conforto impacta diretamente sua resistência. Se seus joelhos estiverem gritando após 5 minutos, você não terá a paciência ou o foco necessários. Relaxe a mandíbula. Mantenha-a solta. Respire pelo nariz e acomode-se. Isto não é uma corrida, é uma maratona. Muitos homens cometem o erro de apertar a mandíbula, o que causa fadiga e dor. Em vez disso, pense na sua língua como a responsável pela maior parte do trabalho. Sua mandíbula deve permanecer relaxada e ligeiramente aberta. Se sentir a tensão aumentando, pause por um momento, estique a mandíbula suavemente e retome. Crie o ambiente certo. Apague as luzes ou use velas. Coloque uma música suave se isso ajudar a relaxá-la. Certifique-se de que o ambiente esteja quente o suficiente. O frio mata a excitação. Remova distrações. Telefones desligados, porta trancada se necessário. Trata-se de criar um santuário onde ambos possam estar totalmente presentes. Emocionalmente, quando ela vê que você está confortável e no controle, ela relaxa. E o relaxamento é o combustível da excitação. Ela para de se preocupar se você está bem, se está ficando cansado, se está demorando demais. Ela pode se entregar à sensação e se deixar levar. Passo 2. A construção paciente. Aqui é onde a maioria dos homens erra, literalmente. Eles vão direto para o clitóris, martelando como se fosse um botão para apertar. Mas biologicamente, o clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas, o mais concentrado no corpo humano.
Para colocar isso em perspectiva, o pênis tem cerca de 4.000. Muito rápido, muito cedo? É esmagador, até doloroso. Quero que você imagine alguém pegando sua área mais sensível e imediatamente aplicando pressão intensa e focada. Seria chocante, certo? Talvez até desconfortável. É assim que muitas mulheres se sentem quando você mergulha direto. O clitóris precisa de tempo para se encher de sangue, para que a sensibilidade aumente gradualmente. Em vez disso, você deve criar uma expectativa. Pense nisso como aquecer um motor. Quanto mais gradual for o calor, mais suave e forte será o desempenho. É aqui que a arte encontra a biologia. Você não está apenas tocando-a, você está despertando todo o corpo dela. Como fazer? Comece longe do clitóris. Beije, lamba e provoque as coxas internas. Esta área está cheia de terminações nervosas que preparam o corpo dela. Passe um tempo aqui, pelo menos alguns minutos. Use beijos suaves e deliberados. Ocasionalmente, toque seus lábios ou língua mais perto da área genital e depois recue. Essa provocação cria expectativa. O corpo dela começa a se encher de hormônios de excitação, dopamina, ocitocina, até adrenalina. A respiração dela muda. Os músculos dela começam a se tensionar em antecipação. Circule para fora com beijos e lambidas suaves ao redor dos lábios vaginais, devagar e provocante. Trace os lábios externos com sua língua. Use movimentos amplos e planos, não toques pontudos. Os lábios externos também têm terminações nervosas, e estimulá-los gentilmente ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para toda a área. Você está aquecendo, camada por camada. Introduza ritmo. Movimentos suaves e consistentes, com a ponta da língua, de baixo para cima. Conte seus movimentos se precisar, devagar e constante. Comece com a área logo abaixo do capuz clitoriano e mova-se para cima, em movimentos suaves e deliberados. Algumas mulheres preferem movimentos de lado a lado, outras preferem circulares. A chave é a consistência. Não mude seu padrão a cada 10 segundos. Encontre um ritmo e mantenha-o por tempo suficiente para que o corpo dela responda. Use variedade na pressão. Comece leve, quase como uma pena. À medida que a excitação dela aumenta, você pode gradualmente aumentar a pressão. Mas nunca vá de zero a intenso em um único salto. Pense nisso como ajustar o volume da música. Você não aumentaria imediatamente. Você aumentaria lentamente até encontrar o nível perfeito. Emocionalmente, essa construção diz a ela: não estou com pressa, quero saborear você. E isso é incrivelmente excitante. Comunica cuidado, atenção e desejo. Ela se sente valorizada, não apenas usada. Praticamente, isso também lhe dá tempo. Você não está se esforçando, você está no controle. Você está se dosando para o longo prazo. Passo 3. O segredo. Começar, parar. É aqui que os fogos de artifício acontecem. O método começar-parar é sobre levá-la ao limite, depois recuar e então construir novamente. Cada ciclo aumenta a sua excitação. Então, quando ela finalmente atinge o clímax, não é apenas forte, é de tirar o fôlego. Deixe-me explicar a ciência por trás disso. Biologicamente, o edging permite que o sistema nervoso dela construa níveis mais altos de excitação a cada onda. O fluxo sanguíneo aumenta, a tensão muscular cresce, a sensibilidade atinge o pico. Cada vez que você a aproxima do orgasmo, o corpo dela se enche de neurotransmissores, dopamina, ocitocina e endorfinas. Quando você recua, esses químicos não desaparecem imediatamente, eles permanecem. Então, quando você começa a construir novamente, você está começando de uma base mais alta. É cumulativo. Emocionalmente, a antecipação a deixa louca. É a diferença entre beber um copo d'água e esperar até estar sedenta antes de beber. Essa liberação se torna inesquecível. Cria uma intensidade psicológica que é tão poderosa quanto a sensação física. Ela não está apenas sentindo prazer. Ela está experimentando anseio, antecipação e rendição. Como cronometrar? Fique atento aos sinais. Respiração acelerada. Coxa se apertando. Barriga se contraindo. Mãos segurando os lençóis ou seu cabelo. Vocalizações mudando.
gemidos se tornando mais altos ou mais urgentes, quadris balançando ou empurrando em sua direção. Todos esses são sinais de que ela está se aproximando do orgasmo. Cada mulher tem sinais ligeiramente diferentes, então preste atenção. Aprenda o padrão dela. Justo antes de ela cruzar a linha, diminua o ritmo. Não pare completamente. Isso pode ser chocante. Em vez disso, comece a beijar as coxas dela, a barriga dela, ou sussurre algo quente em seu ouvido. Você também pode desacelerar seu ritmo dramaticamente ou mudar para toques mais suaves e amplos. A chave é reduzir a intensidade o suficiente para que ela se afaste da borda. Deixe-a se acomodar. 20 a 30 segundos. Você sentirá o corpo dela relaxar um pouco. A respiração dela vai desacelerar um pouco. Ela ainda está excitada, mas não mais à beira do clímax. Este é o momento perfeito. Você acumulou toda aquela energia de excitação, então retome o exato mesmo padrão que a levou até lá. Isso é crucial. Não tente algo novo. Volte ao ritmo, pressão e padrão exatos que estavam funcionando. O corpo dela responderá ainda mais rápido desta vez, porque você já preparou o caminho. Faça isso de 2 a 3 vezes. O primeiro ciclo constrói a excitação. O segundo ciclo a intensifica. O terceiro ciclo, se você chegar tão longe, cria uma antecipação quase insuportável. Mas não exagere. Algumas mulheres acham mais de 3 ciclos frustrantes em vez de excitantes. Leia as respostas dela. Na construção final, não mude nada. Mantenha-se firme e deixe-a ir além do limite. Mantenha o mesmo ritmo e pressão exatos, mesmo quando ela começar a atingir o clímax. Não acelere, não desacelere. Apenas mantenha-se firme. Muitos homens cometem o erro de mudar as coisas exatamente no momento do orgasmo, o que pode realmente interrompê-lo. A consistência é fundamental. Dica prática. Use suas mãos. Espalhe suavemente os lábios para dar à sua língua melhor acesso. Adicione uma leve sucção na capuz clitoriano. Pense nisso como puxá-lo suavemente para sua boca, não como uma sucção agressiva. Ou ancore a ponta do dedo dentro da vagina dela enquanto mantém o ritmo oral. O ponto G está a cerca de 5-8 centímetros dentro na parede frontal. Você pode aplicar uma pressão suave, chamando-a, enquanto sua língua estimula o clitóris. Essa estimulação dupla pode criar orgasmos incrivelmente intensos. E sempre verifique sutilmente. Mais ou menos aqui? Ou mais alto? Ou essa velocidade está boa? Um check-in de 5 palavras a mantém segura, envolvida e aberta. Isso mostra que você está prestando atenção, que se importa com a experiência dela, e não apenas passando por movimentos. Algumas mulheres acham difícil vocalizar o que querem, então criar esse espaço para feedback é essencial. Então, como você coloca isso em prática? Prepare-se para o conforto. Na próxima vez, arrume os travesseiros, respire fundo e certifique-se de que você pode durar. Reserve mais 2 minutos para acertar a configuração. Isso valerá a pena exponencialmente. Ritme-se. Passe o dobro do tempo na preparação do que você acha que deveria. Lembre-se, antecipação é excitação. Se você acha que 5 minutos de preliminares são suficientes, faça 10. Se você acha que 10 são bons, faça 15. Você ficará surpreso com o quanto ela se torna mais responsiva. Leve-a ao limite. Traga-a perto, pare, deixe-a respirar e depois construa novamente. Repita de 2 a 3 ciclos antes de levá-la ao clímax. Observe as respostas dela. Note o que funciona. Adapte-se conforme necessário. Se você seguir esses 3 passos, você se transformará de um homem que tenta em um homem que entrega. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: Doutora Mariana, estou velho demais para isso. Minha resistência não é mais a mesma. Deixe-me dizer, a idade não é o fim da sua capacidade de proporcionar prazer. Na verdade, muitas mulheres dizem que homens com mais de 50 ou 60 anos são os melhores amantes porque aprenderam a ter paciência. Eles não têm pressa. Eles se importam mais com a experiência do que em correr para a linha de chegada. Homens mais jovens costumam abordar o sexo com urgência e ego. Eles querem provar a si mesmos, performar, terminar rapidamente e seguir em frente. Mas homens maduros? Eles entendem que a intimidade é sobre conexão, não conquista. Eles aprenderam a desacelerar, a saborear, a prestar atenção.
E isso faz toda a diferença. Emocionalmente, isso faz as mulheres se sentirem desejadas, valorizadas e seguras. Quando você leva seu tempo, quando você mostra a ela que o prazer dela importa mais do que seu ego, ela se abre de maneiras que talvez nunca tenha feito antes. Ela se sente vista, ela se sente valorizada. E essa segurança emocional permite que o corpo dela responda mais livremente. E biologicamente, com o ritmo adequado, você não precisa da resistência de um jovem de 25 anos. Você precisa de consistência. E a consistência não tem idade. Sua mandíbula pode não ser tão jovem quanto antes, mas sua paciência é mais profunda. Sua compreensão é mais rica. Seu desejo de realmente satisfazê-la é mais genuíno. Essas coisas importam muito mais do que resistência bruta. Senhores, aqui está a verdade. Você não precisa se reinventar. Você não precisa ser mais jovem, mais rico ou mais forte. Você só precisa entender o corpo dela, respeitar o processo e dar a ela a paciência que ela deseja. O método de começar e parar não se trata apenas de técnica. Trata-se de presença, de mostrar a ela que você é um homem que escuta, que percebe, que tem confiança suficiente para não se apressar. Isso é sobre estar totalmente presente com ela. Não pensar no trabalho, não se preocupar com seu próprio desempenho, não se apressar para a próxima coisa. Apenas estar presente naquele momento, lendo o corpo dela, respondendo às suas necessidades. Essa presença é o maior presente que você pode dar. Então, esta noite, ou na próxima vez que vocês forem íntimos, experimente. Prepare o ambiente. Construa lentamente. Prolongue 2 vezes. Então, deixe-a liberar. Observe o que acontece. Não apenas em seu corpo, mas na maneira como ela olha para você depois. É aí que você saberá que deu a ela algo raro. Você verá isso em seus olhos. Uma mistura de satisfação, gratidão e desejo renovado. Você sentirá na maneira como ela te toca, na forma como ela te abraça depois. Essa conexão, essa intimidade, é o que transforma o sexo de um ato físico em algo profundo. Se você achou isso útil, curta, se inscreva e comente começar, parar, abaixo, para que eu saiba que você está pronto para levar sua intimidade para o próximo nível. E me diga, qual é uma coisa que você gostaria de ter aprendido sobre o prazer feminino há 20 anos? Eu leio todos os comentários, e suas percepções ajudam outros homens nesta comunidade também. Lembre-se, você não está velho demais. Você não passou do seu auge. Com pequenas mudanças, você pode criar conforto, confiança e conexão que duram uma vida inteira. Eu sou a doutora Mariana e nos vemos na próxima.